Muito bem, senhoras e senhores, eu voltei. Nada de ser polêmico ou coisa parecida, não. Mas eu gosto de ir buscar as coisas que existam dentro dos clubes. Quem passou por eles, por que passou, como vê o clube na atualidade. E esse personagem, esta pessoa, ela não podia deixar de nos dar esta entrevista. Eu estou falando de Paulo Carneiro. Paulo Carneiro foi presidente do clube. Paulo Carneiro levou o Esporte Clube Vitória aos píncaros da glória. Teve problema como todo presidente teve. Mas não sou eu que vou dizer nada, não. Quem vai dizer é o próprio Paulo. Muito obrigado por ter atendido o convite, Paulo. Prazer estar aqui com você, Jota, que é um velho amigo, companheiro de crônica. Já fui seu comentarista e você o locutor, né? Tive uma breve passagem em rádio, brevíssima, né? 2 meses. Mas trabalhei em jornal, na época que você era bem jovem. Não, mas eu tenho 67, viu, criança? Eu militei na Crônica Esportiva da Bahia durante 5 anos, na década de 70. Foi antes de Nem eu chegar. sonhava em ser presidente do Vitória, com o grande jornalista baiano Luiz Eugênio Tarquini. Este foi meu comentarista. Ele trabalhou uma época na Rádio Clube, né? Foi meu comentarista na equipe de Juarez Oliveira. Então estar aqui com você é um prazer, falar de futebol uma cachaça e falar do Vitória uma paixão. Paulo, por que Vitória nesse coração há tantos anos? Eu costumo dizer que eu sou Vitória antes de nascer. Porque eu sou filho de um migrante português, de uma família tradicional de Aveiro, no interior de Portugal, que jogou futebol, até com relativo sucesso. Foi ponta-direita de alguns clubes em Portugal, o mais importante dele, o Sporting de Lisboa, que ainda hoje é um dos grandes de Portugal. Depois tinha um pai que era caixeiro viajante, veio morar em São Paulo quando tinha 12 anos. O pai morou em São Paulo uma época, depois voltaram para Portugal e ele retornou para o Brasil aos 27 anos, 28 anos. Jogou um pouquinho de futebol no Rio, no Botafogo, no Vasco. Foi atleta? Na época de Heleno foi atleta. E aí, naquela época, o futebol era profissional e não era. Ele arranjou emprego na Jesse Lever, que hoje é Unilever, né? Grupo Mundial. E veio trabalhar na Bahia. E ficou numa pensão da minha avó Gica. Olha as ligações do Vitória como nascem. A avó Gica era mãe de Leves Machevski, o arquiteto do Barradão. E a avó de Ivan Machevski, que ajudou o pai a fazer o projeto original do Barradão, e agora está com o projeto pronto da nova arena. O homem que meu pai atraiu para o Vitória, porque ele não era metido com futebol. Meu pai conheceu a família Catarino, ficou muito amigo de Dr. Zezé, que jogou com ele de 41 a 45. Meu pai foi jogador do Vitória de 41 a 45. Meu pai tem gols em Bavis. Então a história o primeiro massagista do Vitória foi lavador de carro da casa de meu pai. Quer dizer, a relação, quando as pessoas e é preciso preservar essa história toda, né? Não é só da minha família, né? De todas as famílias. Todas que fazem Hoje estou parte vendo do Vitória, essa turma aí comandada por esse presidente autista, certo? Que estão querendo esquecer uma história de um clube com 118 anos. É claro que uma instituição vive de ciclos. E ela é feita de pessoas, não é feita nem de equipamento, nem de instalação. Vão mudando as pessoas e vai mudando a cultura. É assim a vida. E nós tivemos um século de cultura. E pode evoluir para mais ou para menos. Isso, e para bom ou para ruim, que é mais importante. Então, nós tivemos famílias tradicionais que cultivaram o Vitória de uma forma muito carinhosa, e nós precisamos cuidar disso. Me lembro do Dr. Vidigal Guimarães, que eu dei o nome da concentração quando eu fiz a concentração em 2000, onde o Vidigal era um homem que eu encontrei na pesquisa do Centenário de Vitória os livros caixa, ele pagando a folha do Vitória do bolso. Vitória foi construído assim. Falam das famílias tradicionais hoje como se fosse um mal. Mas por que um mal? Nasceu assim.
É um fato, não tem que se discutir nem polemizar. Queira ou não queira, é o alicerce do clube. E o alicerce bonito, né? Nasceu de famílias da aristocracia da Bahia, né? Todo mundo fala, o Paulo pegou o time e tal, largou lá na 3ª divisão e ppp. Por que isso acontece, Paulo? Por que um time vai bem, depois de uma hora para outra ele despenca? É administração? Eu vou dar um exemplo para você. Sabe há quantos anos o Real Madrid não ganhava o Campeonato Espanhol? Não sei, porque a primeira coisa é que eu não vejo esses jogos lá. Diz que é muito bom, são ótimos, excelentes, não sei o quê. Eu sou tupiniquim. O futebol é um esporte, é um jogo, é uma competição. Às vezes você faz tudo certo fora de campo e não dá nada certo em campo. É claro, se você tem um time competitivo e é competente, esse nível de competitividade ele se mantém por muito tempo, mas ele vai ter um momento que é cíclico, isso é a vida. Sobe, a vida é assim. Mantém e desce. Às vezes agora desce menos quanto mais competitivo você for. E nós tivemos 1 ano e 3 meses de fracasso no campo, 1 ano e 3 meses em 17. Então é muito pouco. Agora, a responsabilidade eu nunca dividi com ninguém, eu era o presidente, a responsabilidade era minha. Não, isso você sempre assumiu. Mas deixei o clube tão estruturado que 1 ano ele voltou. Deixei o clube com dinheiro em caixa, coisa rara. Você imaginou você deixar um clube na 3ª divisão entre atletas e dinheiro? Em dinheiro, 15 milhões. Em 2006, 15 milhões. Seria os 90 de hoje, né? Não digo 90, mas ele teria uns 30 pelo menos. Dobrado. Isso é dinheiro vivo, né? E deixamos a venda de Davi Luiz, de Marcelo Moreno, que eles venderam depois mal vendidos. É bom que se diga. E o Vitória subiu com esse dinheiro. Entendeu? Então é um processo importante, é o clube estar estruturado. Diferente do que eu peguei. Quando eu peguei, eu acho que não tinha nem divisão. Porque não tinha nem banheiro. Não tinha nada. Vitória não tinha campo, não tinha estádio, era um entulho. E eu não saí olhando para trás reclamando, sabe? Nem desvalorizando as pessoas. Você saiu caçando as bruxas. Porque bem ou mal, chegamos até ali, certo? Então acho que todo mundo tem seu valor, sabe? E um clube só fica unido e torcendo a favor quando você respeita as tradições, as culturas, porque isso é uma instituição sem fim lucrativo. E o trabalho dos outros, né, Paulo? E as pessoas não respeitam, certo? E o cara tem o rabo preso, o rabo sujo, certo? E fica agora querendo dizer que em 5 meses ele fez mais do que 30 anos do Vitória. Quer dizer, o cara que fala um negócio desse é no mínimo ridículo, certo? Ele é no mínimo ridículo. O cara não tem espelho, não tem desconfiômetro. Jorginho acabou de denunciar ele e ele não negou. É sinal que é verdade. Ele esteve aqui comigo, Jorge Sampaio. Ele não vai nem no clube. E o clube está aí, 5 meses. Primeira vez na história que um presidente de clube do Vitória recebe o clube estruturado, com equipado dinheiro. E com dinheiro em caixa. E você acha que esse dinheiro dura até novembro? Porque do jeito que vai... Não dura. Isso aí é impossível durar, porque o orçamento do ano já está todo comprometido. E não tem time, não tem elenco. Você sabe, quando você faz um plantel para esse ano e para o outro. Você tem que fazer... Você tem que fazer um plantel. Sabe quantos jogadores o Vitória tem para 2018? Nenhum. Então, tem 10 jogadores. Tem? Então ele não tem elenco para 2018. Mas tem 10 da casa. Não, 10 do elenco. Do elenco atual, 10 vão jogar no próximo ano. Precisamos saber desses 10 quem aprovou, né? Então, se 3 não aprovar, só tem 7. Sim. Então, todo ano você tem que estar formando elenco. Ele não tem projeto. Ele não tem projeto de clube. Tem muita paladoxia, como dizia o grande Benedito Luiz, o homem comprou a toca do leão. Olha como a história tem que ser respeitada. Ele dizia, Paulo, você tem que ter cuidado com quem fala paladoxia. Eu dizia, Benê, o que é paladoxia? É o cara que fala e você não entende nada. Paulo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Porque todo mundo diz, Paulo Carneiro é polêmico, mas a polêmica faz parte de toda uma administração, a polêmica faz parte de toda uma vida e ela é até explicativa em determinados momentos. Como é que você viu essa mudança de estatuto e essa nova eleição, essa nova forma de eleição? Uma coisa até que eu achei que foi benéfica e depois eu vi que você até fez um adendo em se eleger em setembro e como vai se dirigir esse clube até dezembro.
para passar para outra administração. O que nós chamaríamos, nos termos políticos, de transição. Agora, precisa saber se vão deixar transicionar essa coisa, né? Como é que você vê isso tudo? Por que você perdeu a eleição? Por que Ricardo perdeu? Olha, por que eles ganharam? Olha, eu não tiro o mérito de quem vence nunca, certo? Eles trabalharam e ganharam a eleição. Eu não trabalhei. Eu fui com o meu nome. Eu tenho uma mídia na Bahia que me bate de forma covarde e cruel há 12 anos. O cara me chama de ladrão há 12 anos. Ele nunca mostrou, porque ele é um inconsequente, um irresponsável, certo? Ele nunca mostrou nenhum indício de prova. Ele nunca levou alguém para passar para ele uma discussão a respeito de minha, entre aspas, desonestidade. Mas ele resolveu me atacar durante 12 anos, certo? E trabalhou nessa campanha duramente para eu não voltar. Porque ele sabia o que ia acontecer na hora que eu assumisse o Vitória com relação à relação dele e dos canais dele em relação ao Vitória, certo? Porque eu não sou Cristo que dou a outra face, não. Eu devolvo na mesma moeda, tá certo? Sem... Bateu, levou. Bateu, levou, sem dúvida. E ele me batendo, eu entrei um mês antes da eleição. Um mês antes, eu não queria mais ser presidente do Vitória. Isso é verdade. Um mês antes. Teve, inclusive, uma... Eu tive a 100 votos da eleição. Se você fizer uma pesquisa na Bahia hoje, eu ainda tenho 70%, 80% da torcida. E é isso que incomoda eles. Porque, sabe por quê? Porque ninguém é bobo. Todo mundo sabe o que era o Vitória quando eu peguei e sabe o que eu deixei. E essa história não adianta me bater. É melhor aprender comigo, me ouvir. Eu sou do bem. Eu não sou de guardar ressentimento. Eu não sou homem de covardia, de jogo sujo, sabe? E ele mesmo, o presidente atual, vive dizendo: Paulo, eu estou lhe devendo um almoço. E depois fica colocando insinuações a meu respeito. Quer dizer, Ivan, você precisa ser firme. Não fique insinuando a meu respeito nos grupos seus, não. E depois fica me chamando para almoçar. Agora, eu acho que a campanha foi bonita. Foi um dia de democracia. Mas isso não faz o time campeão, Jota. Porque... Esse negócio de ser campeão... O São Paulo foi bicampeão do mundo, foi? Foi bicampeão do mundo, construiu Morumbi, etc. Então agora está numa bancarrota desgraçada. E a eleição direta ou indireta? É indireta ainda. Era indireta. Agora vai ser direta. Agora já é direta. E agora não ganha de ninguém. O Corinthians passou até a mudança, a grande revolução do Corinthians, através de André Sanches, daquela mudança, com a chegada de Ronaldo. O Corinthians ganhava de quem? De ninguém. E a eleição direta. Direta. O Flamengo passou e atravessou uma crise até chegar essa turma que trabalhou em BNDES, turma de profissionais, que estão pagando a dívida do Flamengo, que tornou o Flamengo hoje o Real Madrid da América Latina, sem dúvida, e vai ser um dos maiores clubes do mundo. Mas até isso, o Flamengo era eleição o quê? Direta. Direta. Então, a eleição direta, ela é boa na medida de que o sócio sabe escolher os seus candidatos. Porque se ele não souber escolher, certo? O país mais democrático do mundo qual é? Estados Unidos. Estados Unidos. A eleição lá é direta ou indireta? Direta. Indireta. Indireta. Então, isso não é uma regra direta de análise. Não, eu fiz a eleição direta, agora o clube mudou. Mas mudou o quê? Certo? Mas mudou o quê? Mudou por quê? O importante é que o gestor que entre conheça o que existe mais moderno em gestão esportiva e aplique. Seja eleito ele diretamente ou indiretamente. A única vantagem da eleição direta é que houve uma reforma do estatuto a seguir, que as chapas todas iam fazer, não é mérito dessa que entrou. Certo? Era uma necessidade do clube era uma também. Cultura, era o clube que queria, e pronto, você tem que fazer a vontade do torcedor, tá certo? E hoje você pode mandar embora o presidente se 2/3 do conselho achar que ele tem que sair. De forma de que? Direta ou indireta? Indireta. Indireta. Ele então, foi eleito diretamente, ele foi eleito diretamente e pode fora. ser posto para fora indiretamente. Então cadê a democracia? Então eu fui político, sabe, Jota? Um político de merda, né? Porque eu não ia na Assembleia. Graças a Deus, né? Não fui contaminado, certo? Eu sou o cara que mais faltou na história da Assembleia, tá nos anais lá, certo? Mas eu fui político para ajudar o clube a tirar o lixo da toca, né?
Para modernizar a Canabrava. É que o meu amigo, o presidente Ivan de Almeida, ele não conhece nada da história do Vitória, sabia? Eu conheci Ivan em 2000, quando eu fui candidato a deputado, e ele me ajudou. Nós tínhamos um amigo comum, ele fez um evento para mim na escola de eletrotécnica, onde ele era o curador, o gestor, sei lá. Então eu conheço ele, ó. Ele nem sabia para que lado era o Vitória. Nada. Ele não sabia nada. Parece nem que ele continua não sabendo. Ele nunca soube. Se ele dorme, como é que ele pode saber? Ele nem que ele queira, ele dorme, ele precisa acordar. Paulo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, dentro do seguinte. A campanha, você falou, foi bonita, houve uma democracia beleza no dia, não tivemos incidentes e que pudesse, assim, ser chamada a atenção. Não, foi tudo muito lindo. Mas por que não cumprem o prometido? Porque falam numa tal de transparência, certo? Falam numa tal de transparência que a gente não vê. Você quer que eu lhe diga uma coisa, Jota? Se você fosse eleito, essa transparência existiria? Claro que não. Deixa eu explicar uma coisa. O que você não pode é ser hipócrita. Tem informações do negócio que você não pode tornar pública, sob pena de comprometer o negócio. Você tem que ter os números transparentes, o orçamento, tem que ter tudo, mas nem todas as informações. Por exemplo, você assina com um clube que você está vendendo o jogador, uma cláusula de confidencialidade para você vender o jogador. Como é que você vai publicar? Como é que você vai dizer, valor? Se você está desrespeitando a cláusula do contrato. A maioria dos clubes europeus, quando você faz um contrato de venda, por exemplo, e isso eu tenho experiência, né? Eu fui o cara na década de 90 que mais vendia jogador no Brasil, né? Você assina a cláusula de confidencialidade. Eles não querem que os números sejam divulgados. Alguns números são divulgados, outros não. O Vitória, ao contrário de muita gente, o Vitória na minha época divulgou todos os números. Às vezes não divulgava no dia, na hora, dava um tempinho, deixava vazar, mas sempre divulguei os números todos e torno público hoje, os que eu souber de cabeça, certo? E estão todos lá no clube, é só checar, tá certo? O presidente colocou dúvidas sobre isso, viu, Ivan? No dia que você quiser, eu mostro a você que eu vendi Matusalém em 98, o Bellinzona da Suíça, que depois foi feita uma ponte pro Napoli da Itália. Ele tinha 18 anos, 19. Eu vendi pelo mesmo preço que ele vendeu Marcelo hoje. Quantos anos depois? Vixe. 20 anos depois. Paulo, você tocou nesse assunto, o que mais se fala, e isso nunca lhe perguntaram, eu vou lhe perguntar agora, se fala de Hulk. Que Hulk foi embora, que Hulk não sei o quê. Explica. Quando eu saí, deixei Hulk emprestado no Japão. Eu não vendi Hulk. Se eu vendesse, eu diria que vendi, como vendi os outros. Mas eu não vendi Hulk. Quando eu saí, Hulk estava emprestado no Japão. Hulk era 40%, 60% do Vitória, eu acho, e 40% de um empresário. Quer dizer que não foi você quem fez a negociação? Não, eu não fiz, ele não foi vendido. Ele saiu do Vitória, ele foi... Isso é uma coisa muito antiga, quando o Vitória foi rebaixado. Esse empresário tinha um crédito, um débito no Vitória a saldar. Alex me ligou, eu trouxe ele aqui, eu não me reuni com ele, eu não queria me meter. Ele se reuniu, pagou o que tinha que pagar. E o Vitória estava na terceira divisão e o Vitória liberou uma série de jogadores. Vinícius, Xavier, um ponto esquerda que eu comprei em Belém, por 500 mil reais, não me lembro o nome agora. Ou seja, uma série de jogadores, o Vitória achou que como o time caiu, esses jogadores não prestavam. Não existe. A relação entre o resultado e o time nem sempre é direta, certo? Alguns jogadores sempre prestam. E o Vitória resolveu limpar a casa. E dessa brincadeira, o Hulk foi junto. Entendeu? Então não tem nada a ver que você levou o Hulk embora e que ninguém sabia de nada. Olha, você sabe, a questão de Pinóquio, sabe a história de Pinóquio? Sim. Do nariz comprido, do mentiroso. É só chegar na federação e ver a saída desses jogadores. Quando os caras dizem assim, saíram muito, como eu vi o presidente Ivan de Almeida, de forma maldosa, Ivan, cuidado, sabe, cuidado. Dizer assim, muitos jogadores da base do Vitória saíram. Ivan, eu te convido aí na federação, se você tem dúvida, a mostrar todas as transferências do Vitória da minha época, ano após ano. A federação tem tudo. Meu amigo Edinaldo pode lhe mostrar, tem tudo. Então você tem que ter cuidado, porque você está falando com alguém, não deixa a parte. Estudado,
esclarecido e competente nesse negócio de futebol. Então tenha cuidado com o que você fala, porque você não sabe nada de futebol. Isso é exatamente o que eu disse no debate da TV Aratu. Você é somente uma aposta. E o Vitória resolveu pagar essa aposta para ver se você aprende. Agora você precisa ter humildade. Agora... Não vá nessa onda de me responder, porque eu tenho feito críticas, mas eu tenho feito críticas respeitosas. E fundadas. E fundadas. E quando eu tiver errado, pode me ligar que eu corrijo. Eu não tenho sacanagem, eu não tenho má fé. Quando eu falo, a lista hoje, eu devo ter hoje umas 20 mil pessoas me ouvindo todos os dias. Entre YouTube, lista de transmissão, Instagram, Facebook, eu se assomei, fora o compartilhamento diário, né? Então veja que é muita gente. Sabe por que me ouvem? Porque eu tenho conteúdo. Né? Agora, quando eu me enganar numa informação, por exemplo, eu posso dizer a vocês aqui que o Vitória não comprou Neilton. Não estou dizendo que o Vitória comprou Neilton? Não saiu de dentro do Vitória. Mas então já vou corrigir. O Vitória não comprou Neilton. Neilton foi emprestado pelo Cruzeiro ao São Paulo. Ganhava no São Paulo 150 mil reais. E o São Paulo queria devolver Neilton ao Cruzeiro. E o clube que empresta não quer receber de volta, que vai ter que assumir o salário. É óbvio. Né? Mesmo que tiver pagando. Aí apareceu o Vitória. O Cruzeiro fez um acordo com o Neilton, que devia dinheiro ao Cruzeiro, que pagava em parcelas mensais, algum acordo dele da época que o Cruzeiro comprou ele do Santos. Eu não entrei em detalhes, não sei todos os detalhes. E o Neilton, o Cruzeiro fez um acordo, liberou ele, e ele e o empresário dele negociaram direto com o Vitória, fizeram um contrato, que eu acho que é de 2 anos, e alugaram o passe ao Vitória por 2 anos. Não tem compra? Não tem compra, porque não tem clube. Foi feito diretamente entre o jogador e seu empresário e o Vitória. Acho que foi um negócio bom pro Vitória. Realmente desde que não tenham pago um salário exorbitante, porque nessa composição de salário de Neilton deve estar vindo o salário dele, e que ele ganhava do São Paulo, e mais o aluguel do passe nesses 2 anos, que eu não sei quanto foi. Mas eu estimo um negócio aí entre 250 mil e 300 mil reais. Bom, nós estamos no 33. Coisa maravilhosa, viu? Aqui no Shopping Salvador tem um chopp gelado, uma pena que a gente não pode beber nesse horário, mas um chopp gelado, uma comidinha muito gostosa. Venha, viu? Venha no 33. Como aqui pelo menos 2 vezes por semana. É mesmo? Me convide. Está convidado. Tá certo. Bom, Paulo, o que dizer desta administração? Porque agora parece que as oposições, e eu li que uma possível união, Ricardo Neri escreveu isso, que Alex tinha pedido que sentasse com você para ver se unia as oposições, para traçar uma coisa muito melhor para o Esporte Clube Vitória. Isso existiu? Esse é um processo contínuo, né? Desde o momento que acaba a eleição, como Vitória se politizou demais, né, as correntes políticas voltam a conversar. E principalmente porque ninguém está satisfeito com a atual gestão, né? Porque é o seguinte: se a gestão fosse mais democrática do que o seu discurso, tivesse aglutinando as pessoas. Eu fui presidente do Vitória durante 10 anos, pouca gente sabe disso, não é 17 como eu fiquei. E eu fui vice-presidente e diretor de Ademar durante 2 anos. E fui presidente da SA por 5 anos. Eu nunca tive oposição. Vocês nunca viram dirigente dando entrevista em rádio, nem fazendo comentários. Sabe por quê? Porque o clube era muito mais aberto que as pessoas pensam. Eu estou aqui desde 1982 e nenhum dos 2 clubes, nem Bahia nem Vitória, eu havia visto uma administração ser tão contestada quanto esta em 5 meses. Porque essa tem um grande problema. Ela chegou com um discurso, mas não vendeu o discurso. O torcedor esperou pelo discurso, porque botaram todas as fichas em cima de meu amigo Simval Vieira. E ele absorveu isso. Ele deveria ter dizer: olha, não é bem assim, o processo é diferente, eu estou fora do futebol há muitos anos. Ele está fora do futebol há 12 anos. Você pensa, tudo muda na vida e o futebol não muda? Que ele tinha que passar por uma adaptação. E foram com muita sede ao pote. E venderam uma coisa, mas não entregaram ao torcedor o que prometeram. Entendeu? E isso é que causou uma grande desilusão.
e não conseguiram aglutinar, porque, por exemplo, esse grupo assumiu o Vitória, Jota, em cima de uma composição de forças políticas do clube, ou não foi? Foi, verdade. Foi bem. Quando se faz isso, está muito em moda, o país é governado assim, né? Equivocadamente. Entre as forças de coalizão, né? Governo de coalizão, junta as forças políticas e apoia o governo. O Vitória foi feito assim, com essa chapa Vitória Torcedor. Tinha forças políticas à esquerda, no centro e à direita. Quando terminou, cada um foi buscar seu quinhão na gestão. Eu vou botar Jorginho Sampaio no Vitória, eu vou botar não sei quem. Demitiram muita gente dentro do clube, de uma forma cruel, mostrando que a instituição tem que estar... Eu saí do Vitória, eu entrei no Vitória, não demiti ninguém. Saí do Vitória, deixei o Vitória totalmente estruturado. Aí veio gente e demitiu. Isso está errado, isso quebra a unidade do clube, certo? Quebra a unidade, desemprega as pessoas, decepciona as famílias, isso cria uma turbulência, e essa turma fez isso. No seu tempo, botou músico para ser produtor de marketing. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Botou presidente de sindicato para ser chefe de jurídico, certo? Nada contra eles, eu estou dizendo que são pessoas que não estão preparadas para a função, e chegaram com aquele negócio de poder que agora mudou, mas mudou o quê? Não são expertises. Não são expertise. E o futebol hoje tem que ser movido por gente... Eu ia lhe perguntar isso. No seu... Aí, só para terminar, porque ficou sem a resposta. Aí, no momento que o time não passou confiança, certo? Começaram as cobranças. A segmentar essa coalizão, começou a quebrar. E começou as caixas bruxas, né? Jorginho Sampaio foi demitido. Olha, você quer saber? Eu não contrataria Jorginho se eu estou no Vitória, independente de força política. Olha como eu tenho coragem para dizer isso. Mas eu fui para a mídia defender ele, porque a forma como ele saiu foi muito covarde. Fotografaram ele cochilando no sofá. Aquilo é uma vergonha. E 1 hora depois, que eu acompanhei o tempo, 1 hora depois saiu a notícia da demissão dele. Aquilo é um negócio... Se Jorginho é um homem zangado, ele tinha que entrar no Vitória com 6 caras para pegar o cara que fez isso. Entendeu? Isso é coisa de moleque. Sabe, ninguém deu importância, isso é uma molequeira. E olha agora... E Jorginho não merecia isso, entendeu? Agora, você quer saber onde é que está o erro? Essa tal dessa coalizão. Eles precisavam dessa coalizão para ganhar a eleição. Ganharam a eleição, mas não estão respeitando. Aí começa a falar mal de Ademar. E Ademar, eu sei que gastou dinheiro do bolso para eleger eles. Tá? E eles agora começam a falar mal de Ademar, começam a falar mal de A, de B ou C. Aí o que acontece? Eles ficam isolados e todo mundo, eles não conseguem resultado no campo, e aí cão danado todos a ele, fica todo mundo batendo neles, né? Isso. Ou seja, não há um clima de harmonia. As reuniões de conselho são tensas, sabe? Não é aquele clima relaxado onde você pode fazer sua opinião, mas tudo bem recebido. A coisa é tensa, é estressante. O Vitória vive um momento de muita tensão. Essa que é a verdade. Você quer me dizer que lá dentro é um vulcão em erupção? E você sabe como é futebol, né? Por exemplo, é o caso de Petkovic. Alguém duvida que o maior amigo que ele tem aqui na Bahia, eu devo estar entre os dois. Não, eu estou entre os dois, o outro é Theo, certo? Que é o grande amigo dele, que era o meu diretor, que foi quem foi buscar ele na Espanha. E eles ficaram muito amigos, muito mais próximos do que eu. Mas Pet é meu amigo. Ninguém vai impedir que a gente vai tomar vinho juntos já, certo? Agora, e eu torço por ele, ou vocês duvidam que eu torço por ele? Claro que não. Eu torcendo por ele, qual é a minha preocupação? Pelo Vitória. Qual é a minha preocupação? Porque um treinador novo, e com a história de Petrovic, tem que ser bem embarcado, para não se queimar. Trouxeram ele como gerente, de forma assodada, né? Mas pelo menos ele ia ficar preservado, ele ia ajudar na estruturação do futebol, ele tem boa informação, ele tem um nível intelectual alto, é inteligente, tem boa penetração, é comprometido, ele ia arrumar. Aí empurraram o treinador para ele não queria. Aí deram salário a ele é profissional. Claro. Vou aceitar. Só que aí ele tem o seguinte, ou o time ganha, o que é que vai acontecer? Qual é a cultura do futebol? Ele vai embora. Aí você perde o quê? Perde o treinador, que faz parte do futebol, e perde o gerente. Porque treinador nenhum vai querer trabalhar com ele de novo como gerente, nem ele vai querer ficar. Então ele hoje está com a bala só na mão, ele tem que trabalhar aí 24 horas por dia para poder o time ganhar. E a bala tem que ser dum-dum, né? Aquela que bate e explode. E ele não tem plantel. E o pior que ele não tem plantel, certo? E não tem jeito, quando o time não tem plantel,
ou você dá plantel ou você perde. Essa que é a realidade. Então, a coisa mais importante que eles fizeram nesses 5 meses foi contratar Petkovic. Mas colocaram o Petkovic na beira do precipício. E nós todos temos que tentar salvar o Petkovic. Qualquer um lá dentro pode puxar uma pedra. Porque pode. É o resultado, não é de lá dentro, é o resultado. O resultado é cruel. Tal da bolinha, não meu entrou. Paulo, cruel. No seu tempo, nas suas gestões, tinha colegiado? Colegiado porra nenhuma, Jota. O presidente é que manda, o regime é presidencialista. Quem tem tinta na? Quem manda é o presidente. E o Vitória foi rebaixado, quem foi o responsável? Eu sou o presidente. Aí eu vou ficar dividindo, certo? Agora, quem foi que arrumou o Vitória? Eu fui o presidente. Quem foi que construiu o Barradão? Eu fui o presidente. E minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Agora, em futebol, eu aprendi que quanto menos pessoa tiver envolvida, menor os erros. Então lá tá com um problema sério, porque os caras trombam um no outro lá sem ter nada que fazer, ué. Mas meu amigo, mas aí tem gente que não tem nada a ver, que foi pressionar para tirar Argel, certo? Nessa brincadeirinha, o Vitória já perdeu, por más ações administrativas, com Dátulo perdeu 1 milhão. Fora a rescisão trabalhista dele, de 4 meses, com o salário que ele ganhava, deve dar mais uns 200 ou 300 mil. Então dá 1 milhão e 300. Não saiu de graça totalmente. Não, porque ele trabalhou, ele ganhou sem trabalhar. Como é que saiu de graça? Todo mundo ele foi embora, não levou nada. Não levou os 4 meses que ele trabalhou. Ele foi ao trabalho, mas não produziu. Salário e a rescisão. E a Argel é 1 milhão e 300 de multa. E não precisava ser nada, bastava estar na PJ. E quem assinou o contrato foi o diretor de futebol, que não tinha poder legal para assinar. E o nosso presidente aceitou a assinatura do contrato. Ele podia ter chamado Argel e dizer: Argel, quem tem que assinar esse contrato sou eu, e eu vou reformar essa posição, para fazer justiça ao jurídico. O juiz não concordou com a decisão, certo? E assim mesmo o presidente bancou. Então esse prejuízo aí tem que ir para a conta do presidente, que ele podia ter evitado esse prejuízo. Porque se o contrato ele queria fazer em CLT, ele tinha que pôr a cláusula, que é o artigo 481, se eu não estou enganado, do CLT, que é a cláusula recíproca. Se você quiser romper um contrato com prazo determinado unilateralmente, você com essa cláusula, você rompe e não paga multa, você só paga a rescisão trabalhista. Só paga a rescisão trabalhista. Essa brincadeirinha já vai a quase 4 milhões de prejuízo. Porque eles pegaram mais ou menos com quase 90, né? Somando tudo. Sabe? E o discurso tá fácil aí, como se o Vitória... Meu Deus do céu, Ave Maria, eu ver um clube como o Vitória com 25 milhões no caixa, eu pensei que não ia estar vivo para ver. Palmas para Manuel Matos, Raimundo Viana e sua equipe. Ganharam dinheiro de uma luva de televisão, não importa. O que importa é que cuidaram do dinheiro. Gastaram fazendo o camado, estruturando o clube e deixaram 25 milhões. Sabe o que o Vitória tinha que fazer? Não mexer nesse dinheiro. Esse é o desafio, Ivan. Você tocar o negócio é mexer nesse dinheiro. O dinheiro de Marinho, que foi deixado da gestão anterior, de Marcelo, que é da gestão anterior, e de Ramon, que é da gestão anterior, que vocês negociaram, quer dizer, o de Marinho foi negociado imperativamente porque estava no contrato. São 15 milhões, esse dinheiro já acabou. Sabiam que esse dinheiro já acabou? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. Você falou, deixou 25 milhões. Esse contrato de dinheiro que pegaram da televisão, que vai até 2024, que o Profut não aceita e que já aprovaram... Isso aí tem que ser uma... Eu tenho que vir para aqui para falar de convergência da mídia com o futebol, que é uma coisa que poucos dirigentes conhecem, sabe? Poucos. Eu fiz um áudio hoje sobre isso. Relógio. Na minha lista de transmissão hoje vai sair o áudio sobre isso. Isso é uma bomba relógio e tem mais. A partir de 2021, se o Vitória estiver na 2ª divisão em 2021, o contrato volta para 10 milhões. Brincadeira? Porque o contrato da Série B, a partir de 2018, vai para 180 milhões, que dá 9. Eu falo sobre isso na minha lista de transmissão, não nesse aspecto do Vitória, do coisa, certo? Explicando como é que chega os 40 milhões e tal, explicando... o que é que está acontecendo com as negociações entre os clubes e as redes de televisão e o Vitória. E Manuel Matos ainda fez uma coisa, né? Conseguiu mais 30 milhões para pagar, porque além dos 40 milhões, o Vitória recebeu 12 mais 18. Mais 30. E o 12 não era para pagar, era luva mesmo.
e 18 era adiantamento. Você tinha que pagar em 2 parcelas de 9 e Manuel Matos negociou em 4 parcelas de 4,5. E que vai se começar a vencer a partir de 2018 ou 2019, eu posso estar enganado. Ele, para cobrir esses 18 milhões, ele conseguiu mais 30 milhões que vai receber a partir de 2019, em parcelas de 6 milhões até 24, não é isso? 6 vezes, dá mais ou menos isso. Com isso ele garantiu que aqueles 18 está coberto. Agora, o que a Globo faz hoje, Jota? E as empresas de televisão, para não falar que eu não tenho aqui marcação nenhuma contra a Globo, só assisto o Globo, né? O que ela faz? Ela é profissional, você é amador, você tem um contrato, você não consegue administrar seu negócio com esse contrato, aí, que é uma outra discussão. Aí você vai a mim, eu sou o comprador de direitos, assim, pô, eu estou sem dinheiro. Aí a Globo lhe dá um adiantamento, eu lhe dou um adiantamento e pego mais 2 anos de contrato seu. Você acha que na hora que ela lhe dá o adiantamento, ela aumenta o valor principal do contrato? Aí você fica com esse valor principal sempre o mesmo. E quando você pega esse adiantamento ou luva, porque luva não tem que pagar, você já pega para pagar o seu caixa que está negativo. E aí você fica com o seu contrato com o valor sem corrigir. Entendeu isso? Então, por exemplo, a TV fechada era vendida no Brasil por 60 milhões. Entrou a concorrência da Esporte Interativo, foi para 500 milhões, sabia? É muito dinheiro, né, Paulo? Aí sabe o que aconteceu com o contrato de TV aberta? Era 840 milhões que vence agora em 2018. A Globo baixou para 600 milhões e deu uma luva. Aí os clubes recebem a luva e aceitam a redução, então ela não deu nada. Entendeu? Deixa eu quero só lhe fazer uma outra pergunta. Agora o Profut proíbe que você faça um investimento desse... Um prazo maior do que o tempo do... Mas aí... Mas por que o Conselho aprovou? Mas o problema é que se você não aprovar, você quebra seu clube. O clube não vive sem televisão, porque esse é um outro problema. Hoje... Não, aprovou as contas. É porque não tem saída, aí não tem saída, não teve dolo, não tem, porque na vida você tem que ter bom senso. Você não vai rejeitar contas porque tem irregularidades administrativas. Você tem que rejeitar conta quando você tem desvio de conduta, desvio de finalidade, não é verdade? Agora, quando você não tem isso, você não tem que rejeitar conta de gente séria como Raimundo Viana e Manuel Matos, porque isso mancha a história do clube. E essa turma, tinha uma turma lá que queria rejeitar. Então foi em cima disso que se... Porque é o seguinte, meu amigo, esse negócio de televisão é uma coisa muito séria, porque hoje os clubes estão vivendo em cima dos contratos de televisão, que representa 70% do orçamento dos clubes, certo? Aí quando você vê, é sinal o quê? Que nós não estamos trabalhando. Por exemplo, publicidade na camisa, a Caixa gasta 150 milhões por ano, e se a Caixa sair? Os clubes pararam de vender anúncio na camisa. Quebra todo mundo. Certo? Porque não tem trabalho. Certo? Não tem trabalho. Eu hoje escrevi num comentário meu, dizendo de que a caneta é a do presidente. Ele não tem que aceitar nada que venha de ninguém. Não tem colegiado que derruba treinador, não tem colegiado... Agora, ele precisa estar alicerçado ou bem assessorado para que ele possa fazer isso, já que ele não entende de futebol. Então que ele meta a caneta, passa a vassoura, sei lá o que ele vai fazer, mas que leve para o lado dele gente que conheça de futebol. Essa relação como o Vitória foi formada é muito ruim, porque Ivan de Almeida nunca vai demitir Sival. Ivan de Almeida nunca vai demitir. E eu não estou aqui torcendo para demitir Sival, estou só contra... Claro, mas não pode se trazer alguém que una isso? Não, eu estou lhe dizendo o seguinte... Eu não estou dizendo aqui que o Vitória precisa demitir Sival. Eu estou dizendo que esse tipo de relação não é bom para o clube. Relação com muita amizade, aí sim. Com muito compromisso, entendeu? É ruim para a instituição, tem que ser impessoal. É a função que anda, certo? A pessoa serve e fica, é premiada. Não serve, sai, é assim. Você ganha para servir café, sirva café. É assim uma empresa privada como é o Vitória. Não pode ser diferente, certo? Por isso que Jorginho sentiu tanto a saída. Sentiu a forma e sentiu a saída porque ele fazia parte de um grupo político. Ele ajudou a botar Ivan lá dentro. Aí ele se sente traído. Então, essa relação é muito ruim, sabe? Eu nunca vou aceitar um compromisso com quem quer que seja que me diga assim, não, Paulo, nós vamos fazer um acordo aqui, se ganhar a eleição, você vai botar fulano da tua, tô fora. Se ganhar, só boto quem eu quiser. Se eu for candidato a presidente.
certo? Que eu não faço nem muita questão, certo? Então, conte comigo, desde que bote as pessoas certas para o lugar certo. Não quero saber de amigo comigo. Eu nunca trabalhei com amigo no Vitória. Você trabalha como profissional. Seja entrou no Vitória anos depois, como profissional. E foi fazer pós-graduação em finanças, porque ele não podia trabalhar na área financeira sem entender de finanças. Sabe o que ele fez? Foi fazer 2 pós-graduação. Tornou-se expertise. Aí ele tornou-se expertise. Para não ficar parecendo que é o amigo de infância de Paulo Carneiro. Se bem que o Vitória naquela época, você procurava quem queria trabalhar no clube. É diferente. Ninguém queria trabalhar no Vitória naquela época. Certo? Procurava-se um presidente, sabia? Trocava de presidente mais do que de treinador. Certo? A relação era... Agora que tá todo mundo de olho no Vitória, tá certo? Fazendo festa de aniversário de 130 mil reais. Mas é isso. Pagando ao cantor 31 mil reais e ele ganha 9 nos outros shows. Tem uma coisa. Então, tá todo mundo de olho no Vitória, né? Aí você tem que separar o joio do trigo. Eu não trabalho com amigo, não trabalho com parente, não trabalho com nada. Só trabalho com profissional. Se eu tiver que montar uma equipe para fazer alguma coisa, se não for no Vitória em outro clube, só trabalho com profissional. Certo? Eu passei 1 ano e meio no Atlético só com profissional. Então, se você comprar uma rádio, eu sei que eu vou narrar lá. Vai, porque você é profissional e é locutor dos bons. Certo? É diferente. Agora, trabalhar com amigo, certo? Porque essa é que é a realidade. Simval é amigo de Ivan há muitos anos. Então, Ivan, quando foi para a campanha, quem elegeu o Ivan? Quem foi? Foi Simval. Simval tem 70% dessa eleição. Estava na mídia, comentando futebol, é histórico do clube, uma pessoa respeitada, tá certo? E aí os resultados foram ruins nesse primeiro momento, certo? Aí o presidente tem que tomar decisão. Agora não pode estar tomando decisão misturado com amizade, porque senão ele não vai tomar a decisão certa nunca. Porque essa decisão se torna paliativa e não uma solução. Exatamente. De solução. Aí, Jorginho foi demitido mesmo 15 dias antes. Pouca gente sabe. Não, isso é verdade. Ele isso não sabe. Certo? Mas Simval já sabia da demissão dele 15 dias antes. E que tentou segurar de todas as formas. Tentou segurar, mas não teve força. O colegiado tem mais força. É isso que eu ia lhe perguntar. Será que o Simval hoje a força está reduzida pelo colegiado Não, eu sindical? posso dizer aqui, sem criar nenhum tumulto, que hoje dentro do clube tem gente que quer que Simval saia amanhã. Dentro do próprio conselho deliberativo tem isso. Eu nem falo do conselho, falo da gestão. Lá dentro da gestão tem gente que não quer mais Simval lá, que acha que ele não é competente para a função. Eu gosto de perguntar as coisas assim, sabe, quando o cara é decidido. Claro. Como também não gostavam de Jorginho na primeira oportunidade, como não gostavam de Argel na primeira oportunidade. Não importa o custo, né? Porque não sai do bolso de ninguém. A coisa tá tão esquisita que teve jogador reclamando que funcionários... Sabe o que acontece? Deixa eu logo ter. Tem jogador falando demais lá, sabe? É sinal que o clube está sem autoridade. Eu acho que o Compete não vai falar mais não, que eu conheço bem o temperamento dele. Mas tinha jogador lá falando de jogador tem que treinar e jogar, e bem, e no limite. Mas não tem que ficar dando declaração sobre as questões administrativas do clube, não. Ele não é pago para isso. Não, o que eu quis lhe perguntar é o seguinte, isso eu concordo com você. Manda e cumpre aquilo que se manda. E acabou. Agora... No seu tempo, ou na sua gestão, algum funcionário descia para cobrar de jogador que não jogou bem, que não sei o que? Tem jogador reclamando isso. Mas sabe o que é isso? É muito pato novo na Lagoa. Todo mundo ali tá vivendo... É muito o quê? Pato novo na Lagoa. Sabe por quê? Os caras... Tem gente lá de 29 anos que assumiu cargo importante lá dentro. Não sou nada contra a idade, não. Só trabalhei com gente nova na minha vida. Os caras estão vivendo aquela emoção de estar dentro de um clube, vendo jogador, vendo treino no vestiário, não sei o quê. Todo mundo pato novo, meu amigo. Tem que entender, é um processo, sabe? Aí criar as comissões, que é gente dentro do clube que ninguém sabe, da comissão tal, da comissão tal. É comendo melado e... É, muita comissão e pouca ação, né? Paulo, foi uma satisfação ter você aqui no 33. E você sempre está aqui tomando um chopinho, almoçando. Lugar muito agradável. Viu? Muito obrigado por você estar conosco. Se você não for de novo diretor de futebol, vamos trabalhar no rádio, amigo. Muito obrigado, viu? Esteja à vontade. Obrigado, agradeço a vocês todos que produzem esse programa. É sempre bom falar para o público, esclarecer, educar, né? Nós somos um país mal educado, por força dos péssimos governantes que temos e que tivemos
e que pelo visto teremos, né? Mas nós temos que fazer o nosso papel de cidadão, certo? E o esporte precisa de pessoas educadas esportivamente, sabe? A mídia precisa também de educação esportiva, conhece pouco da operação do negócio, sabe? Então a gente, como estudou muito, estuda até hoje, vivencia muito, tem muito conhecimento, informações aqui no exterior, a gente busca trazer para a mesa do debate sempre coisas claras, esclarecedoras. E quanto ao aspecto político, eu desejo sinceramente que nosso clube possa caminhar, mesmo com as diferenças de ideias, mas com unidade de objetivo, sabe? Ninguém consegue fazer nada sozinho. E nem desqualificando o que já foi feito, sabe? Uma instituição que vai para 119 anos não pode esquecer da sua história. Não é 118 dias. Exatamente. Obrigado. Nós tivemos com Paulo Carneiro, ex-dirigente do Vitória, conselheiro do Vitória, né? E que conversou conosco a respeito do seu clube do coração. Mais uma vez agradecer ao 33, né? Você pode vir aqui no Shopping Salvador, no térreo, tá? Cervejinha gelada, um tiragosto muito gostoso. E agradecer ao nosso Black, porque não existe cantor sem a orquestra atrás. Um abraço, meu querido. Gente, eu volto a semana que vem. Tem mais polêmica por aí. Fui.